Tentados pelo diabo. É nisso que iremos trabalhar durante uma semana aqui no nosso canal, aproveitando esse tempo da quaresma para jogar um pouco mais de luz sobre esse assunto do combate espiritual, desta batalha, quero dizer, terrível que nós travamos com Satanás e as suas hostes infernais. Para você que nunca veio no meu canal, eu me chamo Anderson Reis. Durante 20 anos eu tenho me auxiliado para trazer para vocês a palavra de Deus e a palavra da igreja. Sou casado, pai de 4 filhos e amo com paixão isso que eu faço. Então, se o conteúdo for bom, se inscreva no canal, porque essa é a minha missão, né? Levar para vocês palavra de edificação, de consolação e de exortação. Então, o Evangelho da Missa hoje, você sabe que fala sobre a questão da tentação, tá? Eu não vou ler todo o Evangelho. A Sagrada Liturgia nos faz olhar para Marcos, mas nós temos a tentação no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas também, que eu acho que é mais proveitoso porque é mais longa, principalmente a de São Mateus. Mas eu gostaria de iniciar isso daqui com vocês usando a palavra de um Papa da Igreja, o Papa Paulo VI. Por quê? Porque, infelizmente, há muitas pessoas dentro da própria Igreja que negam a existência do demônio. Nesse meu tempo de missão, eu tive o desprazer de conversar com algumas pessoas, inclusive extremamente inteligentes, que negavam a existência do demônio. E eu, pensava assim, meu Deus do céu, como pode destoar de um ensinamento de um Papa? Mas são tempos difíceis em que nós vivemos. Para começar para vocês esse conteúdo, no ano de 1972, precisamente no dia 15 de novembro, o Papa Paulo VI disse assim, atualmente, quais são as maiores necessidades da igreja? Ele vai responder, não deveis considerar a nossa resposta simplista ou até supersticiosa e irreal. Uma das maiores necessidades é a defesa daquele mal a que chamamos demônio. Obviamente, o Papa Paulo VI escandalizou muitas pessoas, porque, nossa, que pensamento antigo, antiquado, não. É o pensamento da igreja e é esta luta que nós temos. E ele dizia que isso daqui era uma grande necessidade. Por quê? Porque se você não tem noção com quem você está lutando, contra quem você está lutando, você será atropelado por ele. E o demônio veio para roubar, matar e destruir, esse ladrão maldito. Ele não quer simplesmente, somente acabar com a sua vida na terra, levando você ao pecado e te colocando debaixo dos pés dele. A finalidade última de Satanás com a tentação é roubar a graça de Deus da sua alma e, consequentemente, levar você para o inferno. Ou seja, é importante você conhecer o demônio, sim, as táticas dele, você entender de combate espiritual. Obviamente que é muito mais importante você conhecer o vencedor dele, que é Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria. Mas você precisa saber melhor com quem você está lutando. E dando essa dica para você, eu já até te pergunto, quantos livros na sua vida católica que você já procurou ler sobre isso, para entender mais sobre isso, para ter a inteligência mais iluminada na questão da fé sobre isso? Então, eu não saberei responder, eu estou fazendo essa pergunta para você, e até gostaria que você comentasse, que você julga importante isso que eu estou fazendo por vocês? Vocês não têm noção do quanto que eu tive que estudar. A minha mesa aqui está com mais de 30 livros, e como foi difícil para mim começar a fazer essa primeira aula. Como que foi difícil? Eu fiquei aqui me humilhando, o Senhor me dá um facho de luz, me ajude. Por quê? Porque não é um tema fácil, tá? Então aproveite e compartilhe com seus amigos, porque isso daí não deve ser útil somente para você, mas também para outras pessoas, pois o mesmo Papa Paulo VI dizia que aquele que colabora na evangelização, ele tem os mesmos méritos do evangelizador. Eu gastei todo esse tempo aqui estudando de dias, você com uma ação, você pode jogar num grupo de WhatsApp, ao menos para ajudar a disseminar esse conteúdo, já que a gente tem tanta coisa que não presta na internet, né? Agora veja bem, ele diz que é importante e é uma das maiores necessidades da igreja. Se em 72 já tinha essa necessidade, você imagina hoje. Mas ele também traz uma grande exortação para os que negam. Ele vai dizer assim, sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência dessa realidade. Ou seja, a pessoa negar a Escritura, né, é uma grande ofensa a nosso Senhor Jesus Cristo, porque o inspirador da Escritura é o próprio Espírito Santo. E ainda vai colocar aqui, pessoal,
ou melhor, quem faz dela um princípio em si mesmo, como se não tivesse com todas as criaturas origem em Deus, ou a explica como uma pseudo-realidade, como uma personificação conceitual, é fantástica das causas desconhecidas das nossas desgraças, né? Ele mesmo dizia, o mal já não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo espiritual pervertido e perversor. Ele vai dizer ainda, trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Então, primeiro vamos começar aqui com a palavra da igreja. A segunda, eu quero trazer para vocês uma história que também pode nos levar à reflexão. Em que sentido? Nós precisamos ter muito discernimento. Perdão, pessoal. Em primeiro lugar, para não ver o demônio em tudo. Em segundo lugar, para não negá-lo, né? A pessoa está andando na rua, tropeçou, machucou, é o demônio. Foi viajar, a gasolina do carro acabou, ela não culpa-se a si mesma que ela não passou no posto, mas foi o demônio. Ela está indo passear num dia de verão, começa a chover, foi o demônio que fez uma interferência porque ele não queria que eu fosse feliz. Eu caí num pecado, é o demônio. Não se esqueçam, no tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, quem vai dar conta dos seus pecados não é o demônio, mas você. A tarefa dele é tentar, mas você tem liberdade de escolher consentir na tentação ou não. Então vamos tomar cuidado com os excessos, né? Por isso que é importante essa história que eu estou dizendo para vocês, que eu vou falar para vocês, que o monge, ele queria crescer na vida espiritual e se achegar mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Um rapaz, e aí ele foi procurar um monge dentro de um mosteiro, lugar de recolhimento, oração. Esse monge era experimentado e o monge, conversando com ele, falou assim, você vai precisar ficar 3 dias em jejum. O rapaz já tinha uma vida espiritual, mas ele falou, o seu jejum vai ser mais forte. Você vai ficar 3 dias sem se alimentar, sem comer nada, só bebendo água. Tudo bem. Chegou no segundo dia, a fome começou a apertar e ele olha dentro da cela e vê o quê? Uma caixa de ovos. E ele é tentado, vai, coloca os ovos, um ovo em cima de uma vela e começa a assar o ovo. E o ovo ficou meio assadinho, ele comeu. E quando ele partilhou com o monge que estava orientando, que ele tinha comido, ele falou, mas por que isso aconteceu? Ele falou assim, eu fui gravemente tentado pelo diabo. Aí o monge, em nome de Jesus, chama a presença de Satanás, é uma história, mas com um efeito muito, muito benéfico para a nossa inteligência. Ô Satanás, você não consegue suportar nem 3 dias esse jovem aqui em jejum? Ele falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, ele me disse que você o tentou, mas tentou fazendo o quê? Tem várias tentações, o que ele disse que eu fiz? Ele falou que você tentou a ele assar o ovo em cima da vela. O diabo olha aquilo e fala assim, olha, esse rapaz está louco, porque eu nem sabia que dava para assar o ovo em cima da vela. Quando eu conto isso daí no público, eu vejo que as pessoas riem, porque é engraçado, né? Eu nem sabia que dava para assar o ovo em cima da vela. Então, quer dizer, o rapaz está com fome, ele vai e rompe o jejum, mas ele não tem coragem de se responsabilizar a si mesmo. É tudo o demônio, né? Então, tem pessoas que são imaturas espiritualmente dizendo, e tudo é o demônio. Mas o problema são as pessoas que também o negam, né? Então a gente tem que ter muita vida espiritual, mas muita vida espiritual mesmo, por ter até grandes santos como Santo Inácio de Loyola e vários outros. Eu já vi vários selados, né? Como Santa Matilde, vários foram enganados pelo demônio. Ou seja, né? Nessa semana eu vou aqui falar para mim, né, no momento atual da minha vida, mas eu creio também que é respostas dos santos, que o grande antídoto para vencer Satanás mesmo é a virtude da humildade. Ou se tivermos essa, as coisas vão bem. Eu vou fazer essa aula nessa semana. Mas eu estou usando aqui como base para as nossas meditações esse livro aqui, Sermões Quaresmais de São Francisco de Sales, tá? É um dos maiores santos da nossa Igreja Católica, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Lembrando para vocês, pessoal, que esses sermões da quaresma não é só para a quaresma, né? Não é só nos 40 dias que nós somos tentados pelo demônio e outros temas que eu vou estar ensinando aqui. É pela nossa vida toda. Esses 40 dias é a nossa peregrinação pela terra. Ou seja, tem muito conteúdo bom aqui dentro e a gente vai deixar o link aqui agora. Depois eu vou mostrar outros livros da nossa editora que trabalham também com essa temática do combate espiritual. A gente tem um muito bom, mas não está aqui não. Ele está aqui embaixo, aqui, ó. Regra para o discernimento dos espíritos. Esse daqui é talvez um dos livros mais vendidos da editora, que vai ensinar a você combater
a Satanás no pensamento, né? Quando eu estou pensando, quem que é, de onde vem essa sugestão, mas eu vou deixar os links para vocês aqui embaixo e vamos ver o que esse grande santo vai dizer, ó. Meu filho, quando você vier servir a Deus, prepara a tua alma para a tentação. Ele vai estar citando aqui uma passagem muito conhecida das Escrituras, que é Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Na Bíblia da Ave Maria que eu costumo usar, a palavra está provação, né? Mas eu vi outros comentadores bíblicos que falam sobre a tentação, usando também como a tentação, né? Então veja bem, gente, não tem como fugir dela, né? Isso daí seria uma ilusão muito grande, porque quando a pessoa começa a servir a Deus, ela se colocou na fileira dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que saber que ela vai ter confronto com o diabo sim, e isso tem uma razão e você vai entender o porquê, tá? Quando nós olhamos para um mundo pervertido, essas pessoas que são mundanas, afogadas no pecado, na sensualidade, nos prazeres mundanos, elas já estão tão escravas de Satanás que não precisa nem para ser tentada. Os maus hábitos dessa pessoa está tão arraigado que Santo Afonso chega a dizer isso. Tem pessoas que não precisa nem mais do demônio para tentar ela. Por quê? Porque ela já está tão habituada ao pecado que ela não consegue mais desvencilhar-se daquela natureza pecaminosa que fica gritando, me dá pecado, né? Agora, quando você começa a seguir a Cristo, você vai ter tentações sim, e o problema é que muita gente não sabe lutar com elas, por isso que nós estamos aqui com esse vídeo. Esta é uma meditação do sábio, né? Meu filho, mais uma vez ele vai estar, se você pretende servir a Deus, prepara a sua alma para a tentação, pois é uma verdade infalível que ninguém está isento da tentação, e quando ele realmente resolveu servir a Deus. O interessante, meus queridos, é que até os melhores amigos de Deus são submetidos à tentação. Tudo que eu já li sobre vida mística, vida ascética, diz que quanto mais você se aproxima de Deus, mais tentado pelo demônio você vai ser. Agora você pega, por exemplo, aqui, o livro de Tobias, no capítulo 12 e no versículo 13. Um livro que eu admoesto a você a ler, porque isso daqui tem uma raridade em cada vírgula, uma preciosidade em cada palavra, né? No capítulo 12, no versículo 13, vai dizer assim, ó, mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Ou seja, todos os santos são agradáveis a Deus. Agora veja bem a vida de Padre Pio, que apanhava do demônio todo dia, né? Tentações terríveis que ele viveu na sua vida. Tentações, por exemplo, como a de Santo Antão, que estava rezando, segundo o Jacopo Varazzi, um religioso beato, disse que Antão estava em oração e Deus permitiu que uma tentação bem mais elevada do que a nossa ocorresse com ele. Um demônio materializou-se em forma de leão e começou a disputar em briga física com Antão. E Antão começou a ficar fatigado na hora dessa briga. Eu creio muito que a misericórdia de Deus não permitiu que o leão enfiasse dentes em Santo Antão, mas foi alguma coisa muito tenebrosa. E num determinado momento de fadiga ele começou a perecer, já estava lutando, Nosso Senhor apareceu e o demônio foi embora. E aí Antão foi e questionou o Senhor: não estava vendo que eu estava perecendo no combate? Aonde tu estavas? Então eu estava vendo você lutar pelo meu nome, mas porque você foi fiel até o fim, eu vou tornar o seu nome célebre no mundo inteiro. Irmãos, cristianismo é uma coisa muito séria. Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena: Deus Pai, eu sou aquele que não gosto de palavras, mas de atos. Palavrório não serve para nada. Senhor, eu te amo, no momento de lágrima, no momento de felicidade. Por isso que eu amo a frase do beato Henrique Suso. É melhor glória a Deus na hora da provação do que 1000 hosanas na hora da consolação. Porque na hora de buscar a Deus, de chorar, de sentir consolações, de tributar de glórias quando acontece alguma bênção, todo mundo vai. Mas na hora da tentação, eu quero ver quem aqui tem que ficar firme. Por quê?
porque nosso Senhor vai querer nos ver lutar pelo nome dEle, pela glória dEle. E Senhor, eu te amo. João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu quero esse amor provado. Eu vou te colocar no fogo, você vai ser tentado, e se você optar por mim, é que você está com um amor purificado, um amor genuíno e verdadeiro. Não que ele não permite pessoas fracas ao lado dele, muito pelo contrário. São Pedro, você viu o escândalo, né? E foi um grande santo na nossa vida. Mas é isso que o Senhor quer, né? Experimentar-nos no amor. Santa Catarina de Sena teve tentações horríveis, foi uma grande santa mística e teve tentações contra a impureza. Os santos odeiam esse tipo de coisa, né? Eles entendem bem, por causa da luz da graça que o acompanham e do nível de comunhão com Deus que eles têm, o que acontece com uma alma de pecado, de impureza, o quanto ela debilita uma pessoa e o quanto ela ofusca a fé. Santo Ambrósio dizia: aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. Ficou 3 dias sendo triturada pela tentação. 3 dias, dia e noite, por questão de impureza, pensamentos horrendos, que não abandona por nada a pessoa. Aquilo vira um incômodo. E aí, chegando no 3º dia, a tentação desaparece, nosso Senhor vem a ela. Jesus, aonde o Senhor estava, Senhor, nesse período de tentação? Jesus diz para ela: dentro do teu coração, vendo-te lutar. Mas como o Senhor estava dentro do meu coração com esses desejos? Ele diz para ela: Catarina, você gostou de ter sentido isso? Não, meu docíssimo Jesus. Você consentiu na tentação? Ela: pela graça de Deus, não. Esta é a prova que eu estava dentro do seu coração, porque se eu não tivesse, você não venceria. Então a gente pode olhar muito aquela imagem dos discípulos na barca, pau quebrando, Jesus ali dentro. Às vezes parece, irmão, a tentação vai vir na nossa vida, o pau quebrando, o diabo nos importunando e Jesus dormindo. Ele nos quer ver a nossa fé. Esta é isso que nós precisamos. Porque quando São Pedro vai dizer em 1 Pedro 5,8, vede, o vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós procurando a quem devorar. O que ele vai dizer no versículo 9? Resistires forte na fé. Santo Agostinho dizia, gente, a fé não está no corpo que se inclina, mas no coração que crê. Ele quer ver as obras da fé. E a obra da fé é resistir à tentação, porque eu tenho tanta fé que Cristo existe, que tem um céu para mim, que a sua graça existe, que eu vou resistir porque eu tenho uma convicção profunda de que também com o pecado eu ofendo a Deus e perco graças, né? Então, veja bem, sendo assim, vai dizer São Francisco de Sales, o próprio Nosso Senhor escolheu ser submetido à tentação para nos mostrar como devemos resistir a ela. Então Jesus se submete para nos dar o exemplo. Eu fui para o deserto, você também virá. Eu dei as minhas lições de como vencer e você deve me seguir, porque eu sou exemplo da sua vida. Lá em São João capítulo 13, no verso 15, ele vai nos ensinar: dei-vos o exemplo para que vós façais o mesmo. Continua São Francisco de Sales. Assim nos dizem os evangelistas, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E aí o São Francisco de Sales vai dizer que nos vai tirar lições desse mistério para a nossa instrução particular. Em primeiro lugar, noto que, embora ninguém possa ser isento da tentação, ainda assim ninguém deve buscá-la ou ir por conta própria ao lugar onde ela pode ser encontrada, pois sem dúvida aquele que a ama perecerá nela. Ou seja, gente, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando Jesus diz, eu fui levado pelo Espírito, foi o próprio Espírito Santo que levou o nosso Senhor Jesus Cristo para o deserto. Ou seja, na nossa vida o Espírito Santo nos levará também para uma tentação, permitirá a tentação para conosco. Mas o São Francisco de Sales está dizendo que nós não devemos procurá-la de maneira nenhuma. Isso daí seria uma grande imprudência. Quando eu estava meditando isso, eu lembrei de algumas passagens da Escritura que deixam muito claro isso, né? Por exemplo, Eclesiástico capítulo 21. Está dizendo assim, filho, pecaste, não o faça mais, mas ora pelas tuas faltas para que sejam perdoadas. Versículo 2, que é o principal aqui. Foge do pecado como se foge de uma serpente.
porque se dela te aproximares, ela te morderá. Então, veja bem, a tentação quer te conduzir ao pecado. A Sagrada Escritura, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai te dar uma dica: foge. Foge. São José Maria Escrivá: na luta contra o pecado, não tenha medo de ser forte. Foge, porque nesse sentido, você está indo para uma guerra. Fugiu? Covarde. Mas nesta guerra do pecado, a pessoa que foge é essa verdadeiramente que tem a fortaleza de Deus. Porque a fortaleza de Deus está levando ela para longe do pecado por causa de uma instrução sagrada das Escrituras que ela tem que obedecer. Por quê? Porque a concupiscência, o desejo, vai aliciando. Vem coisa deliciosa tem aqui para você nesse pecado. Então ele vai falar: foge. E que exemplo que ele vai usar? De uma serpente. Você vê uma serpente. Falando uma pessoa normal, não esses cuidadores que gostam de desafiar, porque sabem manusear a serpente. Ok, eu tô falando uma pessoa normal. Mas você sabe que uma serpente pode te matar, ela é venenosa, pode trazer diversos problemas para sua vida. Você vai olhar para ela e vai falar assim: oh, querida, linda, bonita, deixa eu ver como são seus olhos, deixa eu passar a mão aqui na sua pele. Você sabe que ela vai se defender, ela vai te morder, ela vai querer te dar bote, ela vai te envenenar, ela vai te dar problema, e dependendo do tipo de cobra, o veneno é mortífero, mata. Então a Sagrada Escritura está falando o que nesse conselho de prudência? Foge. E aí depois ele vai falar da consequência, porque se você dela se aproximar, ela te morderá. Não tem como. Entendeu? A Bíblia vai dizer também no livro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 27, é um dos livros da Sagrada Escritura que eu mais amo, esse daqui, Eclesiástico. Vai dizer aqui, ó: quem ama o perigo, nele perecerá. Né? Agora, veja bem, a pessoa quer vencer o pecado, vai ficar dando moleza? Vai ficar se aproximando dele? Agora, como que a pessoa faz, com tanto conselho de prudência aqui, para querer cometer uma loucura dessa de ir de encontro à tentação? Tem uma palavra do grande doutor da igreja, Santo Agostinho, aqui, que é muito luminosa, nesse sentido aqui, ó: o homem não come o trigo sem triturá-lo para fazer o pão. Então tem que catar o trigo, triturar, porque senão depois eu não tenho o pão. Você não vai colher ele, vai colocar no forno, não vai assar, não. Você vai triturar, vai ter um processo. Né? Ainda bem que Santo Agostinho, na época que falava isso, não tinha glúten. Né? Eu, como diabético, fico com vontade de comer um pão agora. Olha a tentação. Assim o demônio, escuta só, não subjuga ninguém se antes tê-lo abatido pela tribulação. Então veja bem. Olha lá. A pessoa está bem na vida espiritual dela, consolada por Deus, rezando, está com uma determinada força. Aí vem um período de desolação. Essa aula aqui sobre combate espiritual vai ser uma das mais importantes para a tua vida. O que é consolação e o que é desolação? Porque o demônio atropela 99% das pessoas no tempo da desolação. Que coisa triste que é isso, né? E não saber lidar com isso. Aí a pessoa está lá, aí sai da desolação. Começa a vir o quê? Tribulação, dor, problema, um monte de coisa vai acontecendo na vida. Aí qual que é a lei do cérebro? Foge da dor e busca o prazer. É problema, é calúnia, é problema no trabalho, é problema econômico. Você está no emaranhado de dor. E aí vai perdendo a confiança. O que acontece nesse período? A vontade de rezar. Porque assim, gente, isso daqui que eu preciso te falar para você. Existe tentação de 7 graus, de quem está na primeira morada e que está na 7ª morada. A tentação de principiante, primeira morada, aí o demônio arrebenta. Né? A pessoa que está na 2ª, na 3ª morada, ela já vai ficando com mais agudeza de espírito, uma determinada prudência, né? Esse discernimento bem apurado. Satanás tenta, mas não consegue mais nada. O santo está tão adiantado que ele está tão mergulhado em Deus. Mas a gente está falando aqui, né, sobre nós, né? Pelo menos os mais fraquinhos. Aí a tribulação, aí a pessoa fica abatida. Aí ela quer um prazer, ela deseja um prazer, ela não está aguentando mais tanto sofrimento na vida dela. E aí o diabo ele vai falar que a tribulação abate a pessoa para subjugar ela. E aí o Santo Agostinho ele vai dar um conselho: quando fores açoitado pela tribulação, permanece íntegro como grão e não te perturbes. Mas se numa hora dessa a pessoa não está bem, vai acontecer essa infelicidade que São Francisco de Sales diz. Ela vai infelizmente procurar a tentação. De que maneira? O cara está namorando com uma moça e quer ter uma vida cristã. Ele vai dormir na casa dela
está num processo de busca de castidade, e aí à noite fica assistindo filme sozinho. Cuidado, filho! Cuidado, minha filha, se comportem bem, com o edredom em cima assistindo um filme. Buscou a tentação. Porque São Bernardo de Claraval dizia que é mais fácil você ressuscitar um morto do que estar na ocasião do pecado e não cair. Vou fazer uma aula só sobre isso. Essa daqui vai ser explosiva também. Porque é por aí que o diabo pega todo mundo. Entendeu? Então ele foi procurar a tentação. Ele está ali do lado. Se o cara não é de borracha para não sentir nada, né? Então, por exemplo, uma pessoa é viciada. Está num processo de conversão. Usou droga, está limpa há 5 anos. Atribulado. Ela vai no bar onde tem o fulano e o beltrano. E aí o cara chega e fala para ele: olha, meu amigo, vamos ali na casa do fulano de tal. Aí o cara entra dentro do carro, o cara teve problema com cocaína, abre um pino de cocaína e o cara tá na tribulação, triste, passando por problema no casamento. Aí dá aquele gatilho inconsciente nele, ele lembra do tempo de outrora, de quando ele usava cocaína, ele ficava mais alegre, enérgico, forte. Só que o diabo mostra o prazer, mas ele cega o entendimento sobre a escravidão que ele viveu na vida dele. A tentação, ela é tão tenebrosa que ela nega, ela nos cega. A gente não consegue ver direito. Aí o cara vai lá, cheira a cocaína e pode voltar e depois quase nunca mais conseguir sair, né, da vida das drogas. Deus o livre. É uma situação que eu estou querendo dizer. Ele foi procurar a tentação. Ele não deveria estar lá. Né? Vai dizer que quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, quanto mais ele agonizava, mais ele rezava. Tem que rezar, tem que ir para o Santíssimo, tem que pedir socorro, ajoelha em cruz, faz qualquer coisa, grita socorro para Deus. Mas não pode dar brecha. A pessoa está lá mal e está lá, e aí qual que é a única coisa que ela faz? Fica no celular, não lê a Bíblia, não lê um bom livro. Aí o que acontece? Ela está lá, Deus está querendo chamar ela para graça, está deixando ela na tribulação para provar ela, para ver se ama mesmo. Naquele momento que ela vencer aquela tentação, ela vai ter um mérito, Deus vai dar uma nova graça para a pessoa e ele prova. Ao invés da pessoa se sair bem, fica lá só no celular. Aí o que acontece? Fica mundana, tantas outras coisas, perde o sabor da vida de oração, não quer mais adorar o Santíssimo Sacramento, aí o demônio vem e atropela. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não procure a tentação. Seja sábio, seja prudente, reze, porque na hora da tentação o que você tem que fazer é rezar para vencê-la. Santo Afonso Maria de Ligório diz que Adão e Eva caíram no paraíso porque não rezaram. Né? Olha a importância da oração. Aqui na Editora Imaculada, aqui, nós temos um livrinho que chama Prática da Oração Mental, mas o que você deveria levar é esse daqui mesmo, porque aqui tem esse daqui que acho que é um dos melhores livros que a gente publicou, Escola de Perfeição Cristã, porque aqui, além de ter capítulos sobre oração, tem tudo que você precisa na sua vida cristã. Depois eu até vou deixar o link aqui embaixo, né? Então, veja bem, São Francisco de Sales, prudente. Aí ele vai nos dizer aqui, ó. É por isso que o evangelista diz que Nosso Senhor foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Não foi por sua escolha. Estou falando com respeito à sua natureza humana, que ele foi ao lugar da tentação, mas ele foi conduzido pela obediência ao Pai Celeste. E aí ele vai dizer aqui 2 passagens da Escritura. Foram 2 jovens príncipes que nos fornecem exemplos deste assunto. Olha que coisa mais luminosa, né? Os santos conheciam muito a Bíblia. Um procurou a tentação e pereceu nela. O outro, sem buscá-la, encontrou-a, mas saiu vitorioso do combate. Quem que são esses 2 príncipes aqui, onde que São Francisco vai dizer que um que procurou a tentação, rodou, pereceu, e as consequências foram graves. E o outro não encontrou-a, mas ele saiu vitorioso do combate porque estava preparado, forjado para isso. Os 2 são quem? Davi e José do Egito. No momento em que os reis deveriam ir para a guerra enquanto o seu próprio exército enfrentava o inimigo, Davi passeava no telhado da casa do rei e passando o tempo como se não tivesse nada para fazer. Sendo ocioso dessa maneira, ele foi vencido pela tentação. Betsabé, aquela senhora imprudente, foi se banhar em um lugar onde podia ser vista no telhado na casa do rei. Eu quero trazer uma coisa para vocês aqui muito séria sobre essa questão. Aí depois você pode meditar, né, o pecado de Davi, que está no livro de Samuel. Mas eu nunca tinha olhado nada para a questão da ociosidade. Eles estavam em um tempo de guerra. Davi, como líder, deveria dar o exemplo, estar guerreando, mas não foi. Ele estava
num período de muitos triunfos, de muitas vitórias, e acabou confiando demais em si, e a prudência não permitiu, a falta de prudência não permitiu que ele ficasse vigilante naquele sentido. E eu poderia comentar várias outras coisas que poderiam ter trazido a queda de Davi. Mas se São Francisco de Sales, que é doutor da igreja, ele viu que a ociosidade que o derrubou, eu já logo saio falando para você a frase de São Jerônimo, meu irmão, minha irmã, que o diabo nunca te encontre desocupado. Porque a ociosidade, segundo esses mestres espirituais, é essa preguiça, essa inércia, ficar sem fazer nada. Então eu vou trazer algumas coisas sobre a ociosidade para você entender o que é isso. Porque se um santo está dizendo, não é de pouca importância. Davi preferiu ficar em seu palácio e ir à guerra. Ele descumpriu o dever dele. O mesmo dormiu durante a tarde e após levantar, pôs-se a passear pelo terraço. Está claro que Davi estava ocioso, que está na ociosidade, que não tem o que fazer, que não trabalha, né? Então quer dizer, o cara tinha coisas para fazer e ficou dando moleza. Isso daí não agrada a Deus, né? Quando a gente fala da preguiça, que tem essa ligação com a ociosidade, que se amor às comodidades, o povo em guerra e ele ali sem fazer nada. Davi, estando ocioso, começou a passar pelo terraço do palácio, avistou uma mulher que tomava banho. Ele já não estava na vigilância. Ele já tinha baixado a guarda da oração, já não estava agradando a Deus. Davi mandou chamá-la e deitou-se com ela. E essa não era sua esposa, mas sim de Urias. Como explicar, meu irmão, minha irmã, a queda de Davi, que era um rei segundo o coração de Deus? Como que ele caiu? Ele caiu na hora do ócio e não durante a guerra. Nas obras de guerra, Davi conservou-se santo. Na hora do ócio, tornou-se adúltero e homicida, vai dizer Santo Tomás de Villanova. Escuta uma coisa importante que eu vou dizer para vocês aqui. Tem um sermão de Santo Agostinho falando sobre isso daqui, até quero aproveitar para trazer para vocês, ele falando sobre a questão do sucesso e do fracasso. Ele vai falar, quando Davi estava nas batalhas, ele estava grudado em Deus. Aí se você vê, por exemplo, o Salmo 33:20, numerosas são as tribulações dos justos. E quando o justo está numa tribulação, o que ele faz? Ele fica grudado em Deus, rezando, pedindo socorro, porque ele sabe que só de Deus vem um socorro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós nessa peleja que eu estou vivendo, eu devo fazer o quê? Procurá-lo de todo o meu coração, suplicando a Ele a sua força, a sua graça, porque Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Mas aí o cara começa a andar de triunfo em triunfo. Aí Santo Agostinho ele vai falar que o sucesso é perigoso. Por quê? Porque a pessoa começa a confiar em si, os resultados estão bons, as coisas estão indo bem, não precisam mais de Deus. E é nessa hora que o diabo arrebenta, é nessa hora que a pessoa cai. Entendeu? Então veja bem, na guerra ele estava como um santo, porque atribulado ele estava ali rezando. Aí na hora do ócio ele se tornou um adúltero. E depois do adultério cometeu outro pecado, que é o homicídio. Infelizmente, milhões de católicos levam a vida à toa, são atarefados sem fazer nada. Passam horas, o dia inteiro, semana, meses sentado às portas das casas, varandas, boteco, casa do vizinho, internet, filme, séries que às vezes acabam não trazendo nada de sobrenatural. Eu lembro que um dia eu assisti uma primeira série na minha vida, eu nunca tinha assistido nenhuma série da Netflix. Aí falaram pra mim, Anderson, a série do Prison Break é muito legal. Cara, eu comecei a assistir aquele negócio, era mais ou menos umas 7 horas da noite. 5 da manhã eu fui parar. 5 da manhã, e ainda tinha muita coisa pra ver. Eu vi um capítulo, queria ver outro, Quando eu terminei, desliguei e me veio aquela voz na consciência. Qual foi a última vez que você ficou em vigília comigo a noite inteira, hein, pregador? Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Por quê? Porque depois daquilo eu nunca mais assisti nada, assim, desse sentido. Entendeu? Eu assisto filme com a minha esposa, mas a gente tem, principalmente filme de santos, e nós peneiramos muito, né? Mas toma cuidado. Porque tem pessoa que fica isso, mas não tem tempo para rezar, não tem tempo para nada, perde a graça de Deus. Meu irmão, não vigia não. Só vence Satanás de joelho, quem reza, tá? Você entende joelho, né? Posição de oração, né? Pernas, braços cruzados, sem fazer nada. São os Davis de hoje, ociosos, né? Vai dizer aqui no livro do Eclesiástico 33:28, a ociosidade ensina muitos males.
Nunca leu a Bíblia inteira, catecismo, livros, porque, não tem um tempo. Mentira! Se organizar bem a vida e ver o dia que lá, algum tempo vai ter. Mas não tem, não, é pelo menos 10, 15, 20 minutos vai ter sim para crescer na fé assim. Não é possível que não tenha, né? Davi pecou porque estava ocioso, e com você, que está me escutando, e aí eu estou olhando para mim, e com você, Anderson Reis, tá? Caso não mude de vida empregando bem um tempo, acontecerá o mesmo. Porque o ócio é o pai dos vícios e o vício da incontinência é o primogênito de todos. Os santos sempre evitaram o ócio e amaram um trabalho, inclusive os que se dedicaram de modo especial à oração, né? Ora te labora, né? Trabalho e oração, não tinha ansiedade na vida dos santos não, né? Quando se trabalha não sobra mais espaço para maus pensamentos, vai dizer o bem-aventurado José Alamano. Trabalho espiritual, trabalho braçal, trabalho intelectual. Gente, eu fiquei a tarde inteira aqui nos livros, não teve tempo, pensando em Deus, rezando, fazendo as minhas orações pessoais. Aqui eu tenho o meu Sagrado Coração, aqui eu tenho o meu genuflexório, rezando, né? Que graça, você tem coisas úteis para fazer, importantes, né? São Paulo vai dizer lá em Gálatas, acho que é 6, aproveitar ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sei se é Gálatas ou Efésios, mas está lá, né? E aí vem a questão, né, de além dele estar ocioso, Davi foi curioso, não mortificou os olhos. Eu fiz aqui um conteúdo sobre o jejum dos olhos, que é um conteúdo extremamente importante. Vou colocar numa playlist para você isso daqui, talvez, né? Ou também procure se você tiver interesse, né? Ele avistou uma mulher que tinha tomado banho e aí rodou, né? Porque se ele tivesse mortificado os olhos não teria pecado. E aí você medita, né? Um homem que matou leões e ursos e que derrotou o gigante Golias e muitos outros inimigos não conseguiu matar a carne. Cara, pensa isso daqui, hein? Ela matou leões, ursos, você pode ver a história dele em Samuel. Derrotou o gigante Golias e muitos outros inimigos, não conseguiu matar a carne. Aí por isso que eu sou feliz por ser católico, né? A igreja tem um tempo para me ensinar a matar a carne, a quaresma, né? O padre aqui nosso, aqui, o padre Armando aqui, que bonito, né? Convidando o povo para fazer a missa penitencial, inclusive hoje é aniversário do padre Armando, 52 anos de idade, querido padre, convidando o pessoal para rezar 5h30 da manhã mais cedo, né? No tempo da quaresma, mata a carne, não dá tudo para ela não. Se você ficar servindo ela, ela sufoca a tua alma e te domina por inteiro, né? Diga não, né? Quaresma é tempo de matar a carne. Vai lá em Gálatas, ó, eu vou te dar algumas passagens bíblicas agora de Gálatas só. Gálatas 2,19, 5,14 e 6,14. Não vou falar o que está. Procura, palavra, Bíblia. Ama o estudo da Sagrada Escritura e não amarás os prazeres da carne. Gente, nós precisamos disso. É palavra de Deus, é cura, libertação, graça, né? Na hora da tentação, se Davi tivesse rezado, com certeza teria saído vencedor. Oxalá todos os homens recorressem a Deus quando são tentados a ofendê-lo. Certamente nenhum o ofenderiam. Caem os coitados, porque impelido pelos seus maus instintos, preferem perder o supremo bem que é Deus, e só para não se perderem os breves prazeres. Eu lembro o que vai dizer São Jerônimo: por prazeres terrenos sofre tormentos eternos, né? Ou seja, você conseguiu perceber um pouco aqui da questão do ócio. Aí agora a gente vai lá e vai ver um outro. Em contraste, o jovem príncipe José, que mais tarde foi vice-rei do Egito, não procurou a tentação e assim encontraram, não pereceu nela. Ele havia sido vendido por seus irmãos, a história dele está lá em Gênesis 37, né? O que está dizendo aqui é 37 e 28, e a esposa de seu mestre o expôs ao perigo. Ele vai lá e a mulher olha e fica atraída por José. Quero pegar esse menino. E a tentação foi atrás dele. Ele não foi atrás dela. Ele não estava na ocasião do pecado. Aí na hora, o que aconteceu? Tiago capítulo 4, versículo 7, se verificou na vida desse santo homem. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Resisti ao diabo, ele fugirá para longe de vós. A mulher veio, queria pegar o homem, arrumou calúnia contra ele, fez um inferno na vida dele, mas ele não consentiu. Por quê? Porque ele pode dizer como São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho uma graça de Deus, eu tenho a força de Deus sobre mim. Eu não posso nem dizer o precioso sangue e a proteção de Nossa Senhora, porque é o Antigo Testamento. Mas sabe qual que é o bonito? Quando São Francisco de Sales explica: se você busca
a tentação você vai rodar. Agora, se você não está buscando e ela ocorrer, Nosso Senhor vai te dar uma graça toda especial para você vencer. É nisso que consiste a nossa completa confiança e adesão. Por que eu vou ficar tendo medo? Se Deus promete. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O que vai dizer a Sagrada Escritura nesses termos? O nosso glorioso apóstolo Paulo, alma santa de grande nível espiritual. Olha que bonito aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Primeiro, vigilância. Segundo, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que seja sentado além das vossas forças. Mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Gente, fala a verdade, isso daqui não é um texto para a gente meditar na questão da quaresma. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. Ele não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Ele é misericordioso. Ele não vai dar a mesma tentação que deu para Santo Inácio de Loyola, para mim e para você. Quem que era Santo Inácio de Loyola e quem que sou eu na fila do pão? Vai ver a tua alminha lá o quanto você aguenta e puf! E se você for crescendo cada vez mais, correspondendo mais às graças, amando mais, adorando mais, comungando mais, certificando mais e tal, as tentações vai aumentando, enquanto aumenta a tentação, aumenta o mérito, a graça, o amor. Entendeu? Agora, ele foi prudente. Ele não procurou, mas na hora que ela veio, venceu, porque Deus estava sobre a vida dele, né? E aí ele vai usar uma palavra que Santo Agostinho também usava, que nosso inimigo é como um cão acorrentado. Se não aproximarmos, não nos fará mal, embora tente nos assustar latindo para nós. Cara, medita isso, medita um cão, você vai olhar para ele, é ruim o aspecto, ainda mais se for um cão de muita ferocidade. Né? Vai ficar bravo, você vai ficar, nossa, uma criança ainda, né? Que olha, ai meu Deus do céu, um pitbull violentão, um Rottweiler, vai babando, né? Aquele aspecto, o olhar dele querendo te devorar. Você vai fazer o quê? Você vai chegar perto dele e querer dar carinho? É a mesma coisa que a gente iniciou falando de Eclesiástico 21:2. Não. Prudência, meu irmão. Prudência, minha irmã. Dependendo da queda é fatal. Teve um jovem que eu vi um relato no livro que foi numa balada, era cristão e foi envolvido pelas pessoas do mundo, consumiu uma droga, teve um problema mental, ficou abobado pro resto da vida. Algumas tentações que são tenebrosas, acaba mesmo, entendeu? Sei lá, são desígnios da providência divina. Só, às vezes usou a droga a vida inteira, não teve nada, ou derreteu o cérebro do moleque lá, entendeu? Muito cuidado mesmo, né? Então, quais são duas armas finais aqui que eu quero dar, porque eu já estou vendo que o vídeo está alongado, mas eu estou fazendo isso daí mesmo porque é uma série boa que eu quero trazer para vocês, entendeu? Por mais que às vezes eu vejo aí, pode estar baixo o conteúdo, baixo o número de visualizações, a gente não deve dar conteúdo para isso, né? Se uma pessoa aqui que vê esse vídeo se munir mesmo de uma vida da graça, eu vou glorificar a Deus, né? São Franciscanos continua aqui, Assim, é uma prática muito necessária para preparar nossa alma para a tentação. Ou seja, onde quer que estejamos, e por mais perfeito que sejamos, devemos ter certeza de que a tentação nos atacará. Por isso, devemos estar dispostos a munir-nos das armas necessárias para lutar bravamente para levar a vitória, pois sua coroa é apenas para os combatentes e conquistadores. Eu vou fazer uma aula somente sobre as armas, mas não tão rápido assim que indo para o final, tá? Mas são duas coisas aqui que ele vai dizer. Que duas armas que ele vai colocar aqui agora? Nunca devemos confiar em nossas próprias forças ou em nossa coragem e sair em busca da tentação, pensando em confundi-la. Mas se naquele lugar onde o Espírito de Deus nos conduziu a encontrarmos, devemos permanecer firmes na confiança que devemos ter de que Ele nos fortalecerá contra os ataques do nosso inimigo, por mais furiosos que sejam. Qual que é as duas armas? Primeira, desconfiança de si. Eu vejo que esse problema é um problema de autoconhecimento. Quem não se conhece confia demais em si, né? Tem até uma frase aqui de um livro que a gente tem na editora, o nome do livro é Por que Você é Assim? E até coloquei aqui na publicidade desse livro, Santo Ambrósio vai dizer assim, de todos os conhecimentos,
O mais útil é o que nos fornece noções justas a respeito de nós mesmos e nos ensina a nos dirigirmos, né? É até bonitinho, né? Quando eu me conheço a mim mesmo, eu vou lembrar que eu sou pó. E aí tem uma frase de Santo Tomás de Aquino que ele vai dizer assim, ó: tudo que há de bom no homem é graça de Deus e tudo que há de mal no homem é dele mesmo. Eu medito há 5 anos sobre essa questão da humildade. Então você imagina o poço de soberba que eu sou para precisar ficar tanto tempo parado numa virtude, meditando ela, e quando eu olho para mim mesmo, eu falo: Senhor, eu acho que eu não consegui chegar nem na unha do último santo humilde da igreja, porque falar do Senhor e de Nossa Senhora chega a ser vergonhoso, né? Mas veja bem, quando eu entendo que Santo Tomás de Aquino disse, ou também a oração que Santo Agostinho fez para se tornar humilde, eu vou fazer uma aula só sobre humildade aqui, ele dizia, como que ele conquistou a humildade, vai dizer o padre Gaetano Maria da Bergamo? Ele perguntava constantemente: Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Eu sou o que sou e você é o que nada é. Então quando ele falou assim, bom, já que eu não sou nada, eu vou me agarrar a tudo. Então esse se conheceu. Então ele nunca vai ter confiança em você. Porque os que confiam em Deus, irmão, são como os montes de Sião que não se abalam. Mas os que confiam em si, o que eu tenho para ofertar numa luta contra o sedutor do mundo inteiro? Esse poderoso Satanás, porque tem gente que fala que Satanás não é poderoso. Vai brincando. Padre Pio dizia, Satanás é um inimigo muito poderoso. Seduziu o mundo inteiro, seduziu quase toda a igreja, entendeu? A fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus, né? Levou o mundo cativo ao seu poder, o homem sobre o império da paixão, dos prazeres, dos gozos. Aí esse demônio vem me atacar. Eu vou confiar em mim? Pode vir que eu sou forte? Eu dou conta? Eu estou consolado? Eu vou conseguir, eu vou vencer tudo? Imagina, gente, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser como São Felipe Neri, olhava para o espelho e falava assim, você é um traidor, ele se xingava, né? Eu não estou falando com a palavra torpes. Ele mesmo falava, se a mão de Nossa Senhora não estiver na sua cabeça, cedo ou tarde você vira um comunista. E se a proteção de Deus não estiver em você, a primeira prostituta que passar você faz um filho nela. Por que ele disse isso? Porque ele se conhecia. Por mais que Deus o tinha elevado a uma vida de graça enorme, ele sabia que toda a virtude que habitava nele era graça. Um estalo de Deus, que a graça acabasse, ele viraria um demônio. Porque São João Bosco dizia, o padre é um santo ou é um demônio? Ele era um padre e falava, eu sei que eu viro um demônio. Então eu jamais devo confiar em mim. Essa dica aqui é preciosa. Nunca confie em você na luta contra Satanás. Nunca se ache sábio perto do diabo. E quem desconfia em si, confia em Deus. Eu me agarro em ti, Jesus. É o que ele diz para Santa Faustina, né? Jesus, eu confio em vós, eu confio na sua graça, eu confio no poder do seu sangue, eu confio na sua palavra, eu confio no Espírito Santo, eu confio na Santíssima Virgem Maria, eu confio na força da cruz, por isso eu vou rezar, eu vou me agarrar a ti, eu vou me unir a ti, eu quero estar do seu lado, eu quero estar no seu sagrado coração, eu quero comungar com frequência, eu quero rezar com frequência, eu não quero sair, Senhor, da tua cola. Hoje eu estava meditando na minha oração mental sobre a videira, né? Hoje incrível, né? Foi um homem lá em casa, né, para fazer um corte de umas árvores, ele começou a podar, começou a cortar, aí eu lembrei da videira, e aí eu vim meditar, João 15, né? Assim, sem mim nada podeis fazer, se eu não posso nada sentir, Senhor, o que eu devo fazer? Para mim poder confiar em Deus, eu tenho que estar aqui, ó, nesse nível aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E vai podar todo o que der fruto para que produza mais frutos. Vai falar, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecereis em mim. Entendeu? E quando eu vi aquele homem lá, eu falei, nossa, eu vou meditar na videira, lembrando que eu preciso rezar muito para ficar junto com ele, coladinho nele, permanecer nele. Por quê? Porque aí ele vem com a sua graça, o Espírito Santo vem sobre a minha vida e vem os frutos. E sabe, junto com isso, que vem uma paz inalterável, uma alegria imensa. Porque o diabo não traz isso. É uma falsa paz.
Com Jesus eu tenho o quê? A verdadeira paz e a verdadeira alegria. Já estamos indo para 50 minutos de aula. Eu espero que você tenha ficado feliz com esse conteúdo. Eu me esforcei muito aqui, reze por mim. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado nós falaremos todo dia sobre essa questão do combate espiritual. Não perca por nada, tá? Lembrando, mais uma vez, nós precisamos do seu amor, da sua ajuda, né? A nossa família precisa, os nossos funcionários precisam, gente, por favor. Aqui embaixo vai ter os links. Eu também deixei o meu Pix, as pessoas ficavam pedindo Pix. Como eu faço para te ajudar? Tem o Pix aqui. Ajude o nosso apostolado, porque nós precisamos muito da sua contribuição para continuar estudando e rezando e trazer para você essa formação que eu acredito que é importante. Por quê? Porque eu estou tentando aqui reproduzir o pensamento da igreja, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria para que o fruto da palavra que está na mão de Nossa Senhora seja transpassado, seja passado dela por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.